Meu nome é Apolo Eríngio Lisboa, eu nasci no Rio de Janeiro, por acaso, porque meu pai estava fazendo pós-graduação na Rural do Rio de Janeiro, agrônomo, e minha mãe tinha ido passear no Rio, né? Família de Manhuaçu, acabou que se conheceram e se casaram. E eu fiquei no Rio de Janeiro até praticamente os 6 anos de idade, morando ali na Baixada Fluminense, onde tinha uma repartição federal de agricultura, e meu pai morava ali e estudava na Rural. Meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, ainda criaram uns 2 ou 3, e são 6 homens e 6 mulheres, família criada na igreja protestante presbiteriana. Nossa formação foi toda ligada aí à leitura da Bíblia, fazer pregação do Evangelho na rua para atrair fiéis para o crescimento da igreja. Meu pai criou a gente assim, com muito ideal, muita severidade nos costumes, na moral. Então, eu fui criado assim. Meu pai era agrônomo, funcionário do Ministério da Agricultura, por concurso público. Ele era fitossanitarista, né, médico das plantas. E ele foi deslocado para Manhuaçu. Eu lembro que eu viajava com ele ali pela região do café, e meu pai combatendo a broca do café, indo de fazenda em fazenda. Eu lembro disso, e muitos eram parentes da minha mãe, família Heringer, ou Eringer, vieram da Alemanha em 1828. Eu morei em Manhuaçu pouco tempo, né? De 6 anos até 7 anos, 8 anos. Meu pai depois foi transferido para Belo Horizonte, para o Fomento Agrícola do Ministério da Agricultura. E depois meu pai foi transferido, aí por um ideal dele também, para fundar a Escola Agrícola Federal em Salinas, que hoje é uma grande referência em todo o norte de Minas. Porque meu pai, como era menino pobre naquela região, passaram muita necessidade, a família pobre, porém pessoal muito autodidata, gostava de estudar, né? Meu pai foi o primeiro a receber diploma de curso superior. E ele quis voltar para lá para fundar a escola agrícola e transformou aquilo na epopeia da vida dele, um sacrifício enorme, estado de terra, levou a família toda para lá. E a gente viveu, e para mim foi muito importante essa experiência, com 10, 11 anos, eu ter vivido no norte de Minas, porque a minha mentalidade era de Belo Horizonte, onde eu vivi assim de 7, 8 anos até 10. Mas o norte de Minas me trouxe o Nordeste para dentro de mim. E eu lembro daquela cena dos trabalhadores rurais, que mexeu profundamente, porque eu associava o trabalhador rural com o povo hebreu no Egito. Eu associava Faraó com a ditadura militar. Eu associava questões políticas e religiosas, eu não conseguia separar. E isso é que me levou depois a uma militância política e a vontade de ser um Don Quixote, de querer mudar o mundo. Quando eu chego em Salinas, fazendo o curso de admissão, no dia 24 de agosto de 1954, aquele silêncio na cidade, meu pai escutando rádio, falando do suicídio de Getúlio Vargas, que eu tinha visto um ano antes. Aquilo me marcou demais, porque foi uma tristeza geral no Brasil, a morte de Getúlio Vargas. Eu não lembro de nada tão assim, triste para o povo. Lá eu fiz o chamado admissão, curso de admissão, que hoje soa meio fora de época. E aí, lá não tinha como eu continuar o curso chamado ginasial, não havia. E foi criado um ano depois. Então, para não perder o ano, meu pai me enviou para estudar no colégio onde ele estudou, que era o Instituto Gama, em Lavras. Aí eu fiquei no colégio interno,
de 11 anos até 13 anos, quando eu fiz primeira e segunda série do curso ginasial no Instituto Gamo, que era um colégio de americanos no Brasil. Regime de internato. Havia muita prática de esporte, incentivava a literatura, eu fazia muito discurso no Grêmio Literário, eu passava minhas necessidades lá, assim, sentia frio, tinha medo. E toda aquela crise de adolescência, eu não tinha com quem me apoiar na família. Aí, com 13 anos, eu me transferi para Belo Horizonte. O motivo da transferência para Belo Horizonte foi ficar perto da minha avó e das minhas tias que moravam aqui, um pouco mais perto da minha família. Aí eu venho para Belo Horizonte, faço concurso e começo a estudar no Colégio Municipal ali da Lagoinha, onde eu terminei meu curso científico. No Colégio Municipal, como eu era muito ligado à igreja protestante presbiteriana, participava muito da igreja, eu era presidente do Grêmio, Erasmo Braga, nome do evangélico aí. Eu fazia campanhas de pregação do evangelho nos bairros de Belo Horizonte. Tem várias igrejas aí que eu passo, eu que fui um dos fundadores junto com meu pai. E eu fazia trabalho nas penitenciárias, com os presos, distribuindo Bíblia. Eu queria ser médico. Eu achava que ser médico eu podia ajudar o povo. Eu tinha a ilusão de que médico é que dá saúde para o povo. Quando eu fui fazer vestibular, eu fui fazer vestibular para medicina, né? E passei no exame vestibular e aí minha vida mudou completamente. Porque quando você entra na universidade, ainda mais uma família grande como a minha, pessoal pobre, todo mundo trabalhando durante o dia, a gente... Durante a minha infância era normal, meu pai queria educar a gente no trabalho, isso era a filosofia dele. Eu morava aqui no São Lucas, Santa Efigênia, cansei de catar esterco na rua, porque meu pai era agrônomo e ajudava a preparar o canteiro, eu catava esterco de cavalo, ali na contorno, era tudo paralelepípedo, do São Lucas até lá no quartel de Santa Efigênia, ali era o ponto das carroças, e eu plantava muita verdura, eu era o verdureiro do bairro. Eu entrei na UFMG, na Faculdade de Medicina, em 1963, no início do ano. E aí é uma repercussão muito grande, a gente começa a ser paparicado demais, né? Aquele orgulho, eu estava no céu. E como a família minha era muito modesta, sabe como eu comemorei a passagem no vestibular? Eu ganhei o dinheiro para comer uma pizza brotinho lá no Maleta, no Pelicano. Lembro disso até hoje, era o maior presente. Hoje o pessoal ganha automóvel e não fica satisfeito ainda, né? Eu já entrei na universidade com uma certa liderança política. Por quê? Aí tem um fato interessante que coincidiu que ao ir terminando o curso científico, eu estava me aproximando aí de 1961, eu estava no primeiro ano de científico, quando houve a renúncia do Jânio Quadros. Em 62 já era o João Goulart. E meu primeiro voto foi no Jânio Quadros. Eu votei lá na Escola de Arquitetura. E eu achava que aquele moralismo do Jânio Quadros resolveria os problemas do Brasil. Meu pai votou no Jânio Quadros, foi uma onda janista, o homem da vassoura. Com a renúncia do Jânio Quadros, eu tomei consciência da questão esquerda-direita. Eu comecei a ver que o moralismo não bastava, porque o Brasil estava dentro de uma economia mundial e que nós éramos explorados pelo grande capital internacional. Eu entrei na medicina já predisposto a ajudar a criar um país melhor, melhorar a situação do povo. Eu entrei para lá assim, com o coração aberto, com aquele preparo que eu tive lendo a Bíblia várias vezes, né? Eu li a Bíblia 5 vezes entre 9 e 14 anos de idade. E cheguei na medicina, comecei a frequentar a Santa Casa, o Hospital das Clínicas, e nas enfermarias a gente via aquele pessoal paupérrimo, com barriga d'água por causa da xistosomose, o pessoal sem dente, tudo pai de família, velho aos 40 anos. Eu disse, não é possível. Um fato que aconteceu interessante é que quando eu era estudante, estava começando a substituir a artéria aorta por um implante artificial da crosta da aorta, a grande artéria que sai do coração,
que dava muito sífilis, e a sífilis dava um aneurisma enorme. Aquilo, quando rompia, o cara morria em segundos. Então, quando eles viam que o cara tinha aquele aneurisma da aorta, que era muitas vezes de origem sifilítica, tinha muita sífilis na época, então você operava o cara, cortava aquele local que ia romper e punha ali uma prótese, né? E aí a pessoa sobrevivia. Como era muito caro, só quem tinha dinheiro podia fazer. Então eu vi que só poderia se salvar de um aneurisma da aorta diagnosticado a tempo as pessoas que tinham dinheiro. Aquilo, para mim, comprovou o caráter, a divisão da sociedade em pobres e ricos, assim, que não tinha limite, nem uma sociedade cristã. Porque na minha cabeça a contradição era isso: como pode uma sociedade cristã ter um comportamento anticristão? Sendo que na igreja ninguém denunciava esse comportamento anticristão. Aí que eu comecei a questionar a prática do cristianismo. Hoje eu tenho até uma interpretação diferente. Mas na época, eu entrei na medicina, logo teve o golpe. O golpe foi em 64, no dia 1º de abril. E eu era vice-presidente do diretório, porque eu já entrei na faculdade de medicina questionando o elitismo do curso médico. Antes de eu estar no diretório Alfredo Balena, tinha um cursinho pré-médico, que era particular. Alguns professores faziam isso aí, davam aula para ganhar um dinheirinho. Aí a faculdade de medicina, querendo melhorar a qualidade do ensino, criou o pré-médico oficial, que era o dia inteiro, selecionando um grupo pequeno de alunos, 50, 100 no máximo, que teriam que estudar o dia inteiro e não poderiam trabalhar para se manter. Com isso havia uma seleção econômica. Como eu estava estudando para vestibular, eu lancei um manifesto contra o pré-médico elitista. E esse manifesto rodou a cidade. Nós conseguimos passagem do Magalhães Pinto, fomos a Brasília. Eu tive contato com o ministro da Educação da época, que era tal de Júlio Sambaqui. Quando eu passei no vestibular, eu não abandonei a causa. No primeiro ano de medicina, eu convenci meus colegas a continuar a luta para manter a escola democrática e não uma seleção econômica. E no primeiro ano a gente invadiu a sala do pré-médico, o professor Werneck, lá da medicina, ficou numa situação difícil, nós invadimos e a partir daí eu fui ficando bastante visado. Quando eu teve uma eleição para presidente do diretório acadêmico, o Henrique Santilo, que depois foi governador de Goiás, era colega lá da medicina, brilhante, faleceu há pouco tempo, foi senador. O Henrique Santilo falou: Apolo, você não quer ser o nosso vice-presidente do DA? E propôs um outro lá mais experiente para presidente, eu fui vice-presidente. Logo depois veio o golpe militar, o presidente vazou, e aí eu fiquei presidente do diretório em pleno golpe militar. E aí, quando as tropas militares invadiram a escola de medicina para dominar a revolta dos estudantes, nós tínhamos paralisado a construção da faculdade de medicina, a CGT da época, a Confederação Geral dos Trabalhadores, decretou greve. Aí eu coordenei uma resistência aos militares, fiquei muito marcado, cada vez mais marcado, e logo depois, 2 meses depois, me prenderam na minha casa. Não, 1 mês e pouco me prenderam em casa. E a partir daí eu comecei a viver entre prisão, passeata, curso de medicina. Todo o meu curso foi entremeado. Eu fui preso 3 vezes, fiquei 2 meses em cada prisão. Fiquei preso aqui no 12RI, no DOPS, na Penitenciária Agrícola de Neves, fiquei preso em Juiz de Fora, no quartel-general, fiquei preso em Brasília, no batalhão de guarda presidencial. E nesse meio aí eu fui ocupando cargos no movimento estudantil e passei também a ser fundador da Nova Polop. Eu tomei conhecimento de que havia marxismo, esquerda e comunista
Mais ou menos em 62, 63, quando eu comecei a participar desses movimentos contra o golpe militar que estava vindo, em apoio às reformas de base, reforma agrária. Nesse momento é que eu comecei a tomar conhecimento que havia uma série de organizações, mas começando. A organização que monopolizou a esquerda no Brasil chamava-se Partido Comunista. Ele foi fundado em 1922 e de 1922 até 1961, 61, a esquerda era sinônimo de Partido Comunista. Quando houve o golpe militar em 64, o Partido Comunista sofreu um grande golpe, porque ele foi considerado incompetente para a resistência contra o golpe. Dizia-se que a linha do Partido Comunista era capitulacionista, era a favor da aliança com a burguesia, não preparar o povo para resistir ao golpe. E aí o Partido Comunista perdeu seus melhores quadros. Aí começou a crescer a JUC, JEC, JOC, a Ação Popular, também mais ou menos ligada à Igreja Católica, a intelectuais católicos, a POLOP, Política Operária, que a origem da POLOP era mais assim uma mistura de Rosa Luxemburgo com Trotsky. Era mais Rosa Luxemburgo e não era bem trotskista. Eles eram um movimento leninista, mas crítico do Stalin. Era um movimento liberal, de maior liberdade dentro do comunismo que vinha mais da Alemanha. E aí a POLOP, ele estudava muito o marxismo e a POLOP se destacou, porque os melhores quadros teóricos daquela esquerda estavam na POLOP. O pessoal que mais estudava economia, estudava o marxismo. Eu fui obrigado a ler o Capital todo na POLOP. A gente estudava toda semana, era muito interessante. Eu conhecia a POLOP na penitenciária agrícola de Neves e aqui no DOPS. O Carlos Alberto Soares, ele era da POLOP. Ele era um cara novo, mas tinha conhecido a POLOP antes do golpe. Aquela POLOP de 61, 62, que participava o Rio Mauro Marini, que faleceu há pouco tempo, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, que participava esse pessoal aí, Guido Rocha, que mora aqui em Belo Horizonte, o Carlos Alberto Soares, a Inês Etienne, que sofreu muito aí nesse período. E aí me procuraram. O Beto falou comigo, Inês, olha, a POLOP é isso. Eu falei, eu não quero grupo, porque eu já sofri muito na igreja protestante. Eles me reprimiram demais lá dentro. Eles não deixavam eu pensar, nem falar, nem queriam me escutar. Já me taxavam de comunista. Então, eu não quero entrar em grupo, eu quero ser livre, ser independente. Mas o Beto conseguiu me mostrar que se eu não entrasse na POLOP, eu ia ficar isolado, que eu precisava de estar articulado com os outros estados do Brasil, com outros países do mundo. Eu entrei na POLOP por isso, para poder me articular mais amplamente. Para resistir ao golpe militar, o Brizola orientou o pessoal, antes de ter o golpe, a partir de 61, para criar o Grupo dos 11. O Brizola falou assim, olha, crie um grupo de 11, um time de futebol para defender a democracia no Brasil. E o Brizola, lá do Rio Grande do Sul, e depois na Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, o Brizola falava todo dia, e ia orientando a formação dos grupos de 11. Então tinha grupo de 11 para tudo quanto é lado no Brasil. Eu mesmo participei do grupo de 11 aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei na prisão, estava cheio de trabalhador rural, vindo da roça, cara que não sabia nem que era comunismo, católico, até operários, tipo Dazinho, né? José Gomes Pimenta foi deputado aqui, cassado, injustamente. O Dazinho, ele rezava o tempo todo, ia o padre lá, botava hóstia na boca dele. Eu era protestante, achava aquilo meio esquisito, a gente não tem esse negócio de hóstia. Conheci o Bambirra na prisão, conheci o Claude Smith Riani, que era o presidente da CGT na prisão, conheci o Eli Bonini. Quando eu fui solto da primeira prisão, teve um concurso internacional de Bíblia, patrocinado pelo Estado de Israel. E eu falei, eu vou entrar nesse concurso para ver se me desquema um pouco. Eu estava me sentindo um leproso, comunista, um cara perigoso, né? E aí, eu tirei primeiro lugar em Minas Gerais. Eu ganhei de padres e rabinos e pastores. Primeiro lugar. Eu decorava a Bíblia, eu sabia a Bíblia de cor. E chegou no Rio de Janeiro, eu só não tirei primeiro lugar no Rio de Janeiro, porque a minha família não tinha condições, não estava morando em Belo Horizonte, meu pai ainda estava em Salinas ainda,
E eu fui para o Rio para disputar o concurso e não tinha lugar para dormir, fiquei viajando à noite de ônibus sem dormir, durante o dia andando na rua. Se eu tivesse tido uma concentraçãozinha, um hotelzinho para dormir, comer e descansar, eu teria tirado o primeiro lugar. Eu tirei quinto lugar no Brasil. Mas isso teve uma repercussão enorme em Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Rádio Nos Confidência, Diário da Tarde, Diário de Minas, Estado de Minas, todos divulgaram. Olha, ele não é comunista não, ele é cristão. Eles se confundiram. Aquilo me deu uma autoestima e a minha fama aumentou muito com aquilo. E aí eu fui levando a vida, né? Quando eu recebi meu diploma de médico, na antiga Secretaria de Saúde, que hoje é o Minas Centro, ali perto do parque, perto do Mercado Municipal, no dia 8 de dezembro de 67, 2 meses exatamente após o martírio do nosso colega médico Ernesto Che Guevara, na Bolívia. 2 meses exatos. Ao receber meu diploma, o Jorge Batista era o presidente da DCE, do nosso grupo. Ele era ligado à Colina e a Polop, meu amigo pessoal, um dos maiores amigos que eu já tive, né? O Jorge Batista, oficialmente, ao lado do reitor Bozon, oferece o prêmio de destaque da luta estudantil a mim. E eu levanto para receber o canudinho de destaque da luta estudantil. O Jorge não sabia a minha intenção. Aí passou o diploma para o Bozon, Gerson Bozon, que era o reitor. O Gerson Bozon me dá o diploma. E eu peguei com a mão esquerda e com a outra mão eu peguei o microfone dele. Naquela época os microfones tinham fio, todos. Peguei o microfone e diante da mesa me dirigi ao público e comecei a fazer um discurso dedicando o meu diploma de mérito estudantil e o meu diploma de médico a um colega médico recentemente morto nas selvas bolivianas, Dr. Ernesto Guevara, porque ele lutou contra a lepra do imperialismo norte-americano que dominava a América Latina, implantando ditadura. Falei só isso. E o Estado de Minas, no dia seguinte, ou daí 2 dias, botou assim, homenagem insólita no editorial. Editorial do Estado de Minas, eu tenho. Como é que pode homenagear um assassino, um guerrilheiro igual Che Guevara? Isso é um absurdo na formatura de medicina. O Diário da Tarde botou assim, turma de 67 homenageia Che Guevara. Eu gostei, quer dizer, me botou como líder da turma, né? Como orador da turma. Eu fiquei mais famoso que o orador da turma oficial. E a Rádio Havana publicou que os médicos de Belo Horizonte tinham homenageado Che Guevara. Fui preso 1 mês e pouco depois, que eu fiquei uns 15 dias fora, voltei para Belo Horizonte, dei um pouquinho, prisão, me levam para Brasília. Chegaram em Brasília, me entregaram lá no Ministério da Guerra, do Exército. Aí um general lá quis me conhecer, porque eu era vice-presidente da UNE, me tratou muito bem, me mandou para o batalhão de guarda presidencial, fiquei preso lá há muito tempo. Eu saí com habeas corpus, pedido pela UNE, com o Sobral Pinto. Eu tive a honra de ter tido habeas corpus pelo Sobral Pinto. Eu fui da direção estadual da Polop bem jovem. Foi consequência natural. Eu, no momento estudantil, fui do comitê universitário. Eu dava assistência aos estudantes universitários e ajudava a criar o comitê secundarista. Entre os meus alunos de marxismo-leninismo da Polop no comitê secundarista, tem pessoas hoje muito conhecidas, como o prefeito Fernando Pimentel, a Dilma Rousseff e outros, né? O Marco Antônio Meyer, que vive em Belo Horizonte, meu irmão Ageu Lisboa, que mora em São Paulo. Dentro da Polop teve um racha nessa época. É interessante, onde nasce a Colina. Sabe como é que surgiu a Colina em Belo Horizonte? Bom, primeiro que esse nome Colina fui eu que propus. Porque Minas Gerais não são as montanhas e nós queríamos formar os Comandos de Libertação Nacional. Colina.
Esse racha começou o seguinte: a Polop, mais ou menos em 1966, para poder arrumar dinheiro, começou a vender um livro aqui sobre a guerrilha na América Latina, do Régis Debray. E os livros do Régis Debray criticavam os partidos comunistas da América Latina, que todos eram contra a guerrilha. O livro do Régis Debray falava do Che Guevara e do Fidel Castro. Dizia que a esquerda latino-americana devia romper com os partidos comunistas e começar a guerrilha. Não precisava muito de ter um programa, não. Era a luta anti-imperialista. Formar vários grupos de guerrilheiros, ir para a montanha, porque facilitava a sobrevivência militar, e desencadear a rebelião do povo contra o imperialismo, e arrebentando também com os partidos comunistas, com essas estruturas de organização que eram burocráticas, que não faziam revolução, só queriam saber de engordar a sua máquina. Era uma visão, assim, hoje em dia poderia dizer, anarquista, de desenvolver a guerrilha como a estratégia da coluna guerrilheira. E o programa não era assim lutar por um governo democrático, era a libertação nacional. A guerrilha era o próprio programa. O programa qual é? É fazer guerrilha. A venda do livro para fazer finança contaminou a Polop. Então a Polop foi fazer finança com o livro, que era contra a própria pregação dela. Com isso, todo mundo aderiu à mensagem dos livros, e aí a direção nacional se surpreendeu com Minas Gerais inteiro, rompeu com a Polop e formou a Colina. E esse movimento foi nacional. Nós fomos numa reunião em São Paulo, lá até eu conheci a Yara e a Vielberg, que depois passou a ser a esposa, mulher da marca, né? E nosso grupo conseguiu outras pessoas, e o grupo da Polop do Rio de Janeiro e de São Paulo, em grande parte, rompeu e se juntou à proposta de luta armada, que ela não tinha começado ainda a luta armada, não. Mas a Colina, o grupo de São Paulo, o grupo do Rio de Janeiro e outros locais, definiram que teria que partir para a luta armada. Aí houve um racha dentro da Polop, a Polop virou POC, um grupo pequeno, né? Pessoas que não aceitaram ir para a luta armada. 1967, no final do ano, a luta armada já estava engendrada. Em 68, nós já tivemos que cair fora. Eu fiquei preso em 68, e se eles não me soltassem logo, eu teria ficado preso. Talvez eu tivesse sido libertado no sequestro de embaixador. Me soltaram, eu caí fora e fui viver clandestinamente no Rio de Janeiro, muitos anos. E a Colina era um dos grupos que compôs, depois juntou com outros grupos, formou a VAR Palmares, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, uma homenagem ao Quilombo de Palmares, lá em Alagoas, né? Serra da Barriga, parece, né? Onde eles se situaram. E tinha a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, porque é interessante, uma parte da Polop, que daí juntou com a Colina, chamava VAR Palmares. A outra parte da Polop juntou com ex-militares em São Paulo, ex-sargentos, formou a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, mais de São Paulo. Depois, o pessoal da Polop, de um lado e de outro, entrou em contato, falou, vamos fundir a VPR com a VAR Palmares? Vamos. Houve uma fusão. Essa fusão durou poucos meses. Muita gente da VPR passou para a ideologia da VAR Palmares, outros da VAR Palmares passaram para a ideologia da VPR, que o grande líder militar era o Carlos Lamarck, com quem eu convivi durante algum tempo, e rachou logo em seguida. Um grupo mais do foco guerrilheiro, seguiu a VPR com Lamarck, e um grupo que propunha guerrilha rural também, mas propunha fazer trabalho político com as bases operárias, nas fábricas e tal. O pessoal da VPR, não. Se a gente ficar aqui, eles vão matar a gente. Vão para o mato e fazer guerrilha. Os outros fazem luta operária, nós não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente rachou de novo, e eu falei, nenhum nem outro está certo. Foi aí que, nesse congresso, que foi em Teresópolis, nós ficamos presos lá 2 meses numa casa grande, porque coincidiu. Nós estávamos fazendo esse congresso da VAR Palmares, para a VAR Palmares fortalecer, né? Ela acabou rachando, mas durante esse congresso em Teresópolis, houve o sequestro do embaixador americano, feito pelo pessoal ligado aí ao Gabeira, ao Frank Martins, né? Que está até hoje aí na telinha. Então, esse pessoal, ligado ao Marighella, eles fizeram o sequestro do embaixador e a gente, obviamente, não sabia.
E nós não podíamos voltar para o Rio de Janeiro, porque estava tudo cercado as estradas. Ficamos 2 meses e tanto numa casa alugada, e se o dono quisesse a casa de volta? Era um grupo de umas 60 pessoas, eu acredito. E havia só 8 delegados. Eu era um deles. Os outros eram tudo segurança, cozinha, setor de transporte. Era uma máquina danada para 8 pessoas, porque como era muito perigoso, os congressos eram muito indiretos. Eu fui escolhido como representante das pessoas que estavam sem setores determinados, morando na Guanabara. Então eu fui um dos delegados dessa convenção nacional. E eu divergi de fazer o foco guerrilheiro daquele jeito, indo para um mato só, colocando tudo num ponto só, e fui contra também fazer o trabalho de guerrilha e trabalho operário ao mesmo tempo. Eu propus a guerrilha irregular, uma coisa que você não fosse encontrado, que o grupo se espalhasse e fizesse ações de guerrilha, mais para arrumar dinheiro nos bancos, a gente chamava expropriação, né? E montar uma grande gráfica clandestina e formar o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Essa foi a proposta que eu fiz na época. Então eu rompi com os dois lados, sozinho, criei o chamado DVP, Dissidência da Var Palmares, que a gente, para poder sair fora, para eles não ficar muito visados, a gente botou o nome de Grupo Unidade ou Movimento Operário Camponês, uma coisa assim. Mas era o Grupo Unidade. Nós falamos que não havia DVP, que a DVP tinha acabado. Eu tive adesão de mais 4 pessoas só. Depois eu consegui ampliar o trabalho no Rio de Janeiro, em Baixada Fluminense, onde eu estava escondido, estava clandestino, e foi interessante. A minha grande jogada foi tentar atrair o Lamarca, porque o Lamarca poderia ser o nosso comandante militar. Nós não tínhamos um comandante militar nesse grupo do DVP. Infelizmente, o Lamarca não topou e foi morrer lá na Bahia de forma trágica. Porque o Lamarca, apesar de ser um grande militar, ele era muito verde ainda em formação política. O Lamarca, ele ficava, às vezes, morrendo de saudade da mulher e dos filhos pequenininhos que estavam em Cuba. E eu, naquele ímpeto revolucionário, tinha deixado minha mãe, meu pai, meus irmãos aqui, e eu não queria me amolecer. Então eu falava ao Lamarca, mas não podemos ser assim, nós estamos lutando pela revolução, a que causa mais importante do que a revolução? A nossa família, a nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos são importantes, mas não podemos comparar com a revolução. E eu tentando convencer o Lamarca, e a lágrima descia no rosto do Lamarca, de saudade dos filhos. E eu falava, o Lamarca é muito bom militarmente, mas ele é meio fraco ideologicamente. E eu fazia esses comentários comigo, né? Hoje, que eu tenho meus filhos pequenininhos, porque eu não quis reproduzir em cativeiro, eu tenho menino de 5 anos, 7, 10, né? Eu só reproduzi agora há pouco tempo. Eu tinha medo dos meus filhos ser torturados, porque na prisão eles torturaram, às vezes, a mãe para dizer onde o marido estava escondido. E torturava o filho para a mãe. Menino de 1 ano, 2. Eles violentavam a mulher na presença do filho. Então, eles faziam coisas tão terríveis dentro das prisões do Exército e da Polícia Civil, coisa inadmissível, né? Que a maioria do povo brasileiro não acredita que houve isso, né? Então, diante desse quadro, eu entrei em uma profunda depressão. Falei, para que ter filho? Não vale a pena ter filho num mundo assim. E aí a minha admiração pelo Lamarca. Hoje que eu tenho meus filhos, eu fico imaginando a força do Carlos Lamarca. Eu não teria coragem de deixar meus filhos para ir para a guerrilha. Então, assim, eu não sou nada diante da grandeza do Carlos Lamarca, que me contava, Apolo, eu tomei consciência da política quando eu estava em Suez, comandando a tropa brasileira em Suez, e vi aquela covardia daquela intervenção contra os povos pobres árabes, né? E eu falei, não é possível um mundo desse jeito. E a pobreza no Brasil? Eu falei, eu não vou aceitar isso mais. Aí o Lamarca aceitou a luta da esquerda, do socialismo, para mudar o mundo, né? Quer dizer, uma atitude muito corajosa, um ideal muito grande, que nós hoje temos que respeitar. Nós não podemos julgar na lama o nome construído da esquerda, o nome desses companheiros, essa causa não pode julgar na lama. E eu desenvolvi várias atividades. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, a minha ação começou aqui. Eu coordenei o serviço de inteligência, que era o serviço de espionagem. Eu coordenei o serviço de contra-informação, que era implantar informações erradas nas forças de segurança para confundi-los. Eu estudei a questão de sabotagem.
Eu li toda a literatura militar, de Mao Tse Tung, Ernesto Che Guevara, von Clausewitz, leis da guerra, estratégia e tática. O meu setor de inteligência incluía preparo de documentos. Tanto é que mais tarde, quando eu fugi do Brasil para o Chile, eu fugi com documentos que eu preparei. Nós tínhamos que aprender. Eu aprendi a limpar selo de correio para usar ele outra vez. Nós aprendemos a fazer carimbo. Nós aprendemos a preparar a carteira de identidade. Isso aí, para mim, era mole. Porque a necessidade faz o sapo pular. Então, eu tive que aprender para salvar vidas. Eu estava fazendo o que eu achava certo. Eu não reconhecia aquele governo era ilegal. Quem estava fora da lei era o governo. Nós, os rebeldes, os insurgentes, os guerrilheiros, nós é que éramos representantes da legitimidade, da legalidade verdadeira, da decência, da defesa do nosso país. Nós estávamos querendo criar uma alternativa de governo, já que não havia eleição livre, já que eles desrespeitavam o habeas corpus, não havia direito de defesa. E eles romperam com a legalidade. Então, eu justifico a nossa luta do ponto de vista da legalidade verdadeira, da legitimidade e da recuperação dos valores nacionais. A clandestinidade é uma coisa que poucas pessoas tiveram o privilégio de viver. É triste, é sofrido, mas é uma lição de realidade de vida. Aí eu sou levado, vou para o Rio de Janeiro e para sobreviver eu tenho que usar nome falso, eu tenho que me esconder o tempo todo, eu tenho que mudar de locais de pensão, de aluguel, de barracão, o tempo todo, e esperando a qualquer momento o embate final, o tiroteio final. Morando com nome falso, com medo do meu nome, da minha fisionomia aparecer na televisão, procurado por cartazes de terrorista procurado, né? Esses cartazes estavam pregados em todos os aeroportos, todos os bancos, rodoviária, no Brasil inteiro. Eu nunca tive tanto cartaz na minha vida. Você tinha que basear de que você não estava pisando em falso, de que você não era seguido quando você ia para casa, que ninguém sabia onde você morava, ninguém sabia onde eu morava e não poderia saber. Se alguém ia à minha casa, raramente teria que ir de olho fechado, um óculos escuro, todo com fumaça preta por dentro e cabeça mais baixa, despistando, ia ser com mão no ombro, como se estivesse batendo um papo e tal. A pessoa não podia, você não podia levar ninguém na sua casa. Você tinha que ter hábitos de monge. Eu não frequentava festa. Entre meus 24 anos e 28 anos, 29, eu nunca fui numa festa, eu nunca ficava de noite na rua, eu não podia dar a mínima bobeira que poderia botar tudo a perder. Eu aprendi na clandestinidade que o preço da liberdade é eterna vigilância. Qualquer pisada de bola, era muito perigoso você encontrar com um companheiro, porque ele podia ter sido preso um dia antes, ter sido torturado e não aguentado. Ele podia estar sendo seguido sem saber. Ele podia ser uma pessoa que não tomava cuidado igual você. A minha sorte não podia ficar na mão do outro. Então, eu desenvolvi muita astúcia e muita desconfiança. E isso incorporou a minha personalidade. Eu sou um desconfiado natural. Eu não separo mais. Então, eu adquiri essa característica. Confiar, desconfiando, era a máxima dos guerrilheiros. Sempre foi. E deve ser para todo mundo na vida comum. Ninguém vai ter prejuízo por isso. Pelo contrário, passa a ser uma coisa natural. Não atrapalha você viver, nem amar, nem nada. Agora, nesse momento no Rio de Janeiro, eu convivi em alguns momentos com a extrema pobreza. Eu morei em barracão, na Baixada Fluminense, a região de maior criminalidade da época. Hoje não, hoje Belo Horizonte está igual a Baixada Fluminense, né? Então,
eu morei entre Duque de Caxias e São João do Meriti, que a gente chamava São João do Meretrício, tal a pobreza e a prostituição, onde cada dia aparecia 2, 3 corpos naquelas estradinhas de terra, lá naquelas ruas do Esquadrão da Morte. Eu vi surgir o Esquadrão da Morte, com aquela política do Lacerda, incentivando a polícia ali, não punindo essas coisas. E a gente via também o tráfico de droga, o tráfico de armas. Na época da luta armada, o nosso maior fornecedor de armas eram policiais militares, policiais civis e exército. Era só você ter dinheiro que você comprava qualquer arma. Qualquer arma. E a gente convivendo com aquela pobreza extrema. Eu morei numa casa 1 ano, emprestado por um alfaiate lá, um costureiro, pobre. Nas horas vagas ele era relojoeiro. Esse relojoeiro me emprestou um barraco dele que tinha um cômodo e uma cozinha. Eu com a minha mulher morávamos nesse cômodo, dormindo numa cama Dragoflex, uma cama aqui, de solteiro, com aqueles ferros por baixo. E cozinhando com um fogão querosene marca Jacaré, com uma boca. Só isso. Na extrema pobreza do Rio de Janeiro. Não tem maior aula de cidadania, de compreender o Brasil. Eu tive essa chance de viver isso, que ninguém vai fazer isso na prática, né? E na realidade, não de brincadeira. Durante 5 anos, convivendo com a pobreza, isso reforçou a minha ideia de que o Brasil ele tem uma profunda e terrível injustiça social, mas muito profunda. Nunca falei que eu era médico, não podia falar. Se eu entendia alguma coisa de medicina, eu falava que meu pai era enfermeiro e que eu ajudava meu pai, que ele fazia isso, eu era farmacêutico. Eu não podia falar que eu era médico. E tratava bem os vizinhos só para eles ficarem amigos meus, para me proteger, para não me delatar, se visse alguma coisa, ou me dar um toque. Eu já morei vizinho de soldado que reprimiu a guerrilha no Araguaia, da divisão de paraquedista do Rio de Janeiro, Deodoro. Aí ele me colocou, estou chegando do Araguaia, rapaz, tem uns guerrilhas lá, nós matamos gente lá. Eu convivia com isso. Eu convivi com um cara que era ligado ao Esquadrão da Morte, que me contava o que ele fazia, me contando. Eu tinha minhas informações. Eles nunca desconfiaram que eu estava clandestino, que eu era terrorista procurado. Era muito comum, intelectual, médico, para sobreviver, às vezes, não tinha arma, o grupo se perdia, assaltar um pipoqueiro, uma padaria, para arrumar dinheiro, para passar 2 dias até encontrar alguém. Eu já fui encontrar com um companheiro que estava num barraco de madeira, na Baixada Fluminense, e ele não tinha o que comer. Então eu levava para ele um ovo cozido, com medo do ovo quebrar no caminho. O ovo cozido, se cair, não perde. Eu levava o ovo cozido para ele passar o dia. Muitas refeições minhas no Rio de Janeiro, naqueles restaurantes antigos, que tinha na mesa farinheira, açucareiro, saleiro. Eu pedia um copo duplo de leite bem quente e pedia um outro copo. Chegava na mesa, dividia o leite muito quente em 2 copos grandes, pegava farinha de mandioca, enchia, pegava açúcar e sal e mexia, fazia 2 copos de mingau. Com aquilo eu passava um dia, pagando apenas 1 copo de leite. Eu tinha 2 copos de mingau, e eu que era médico, né? Eu sou médico, sabia que o sal, o açúcar, a farinha, né? O hidrato de carbono, proteína do leite, as vitaminas do leite. Várias vezes eu passei o dia com isso. Então, é uma experiência diferente. O povo sobrevive assim. Então, eu me senti mais povo. E isso você não faz mestrado, doutorado, não tem jeito. Porque se você não tem compromisso com uma causa, com um sentimento, o estudo pode te fazer entendido, mas você não tem solidariedade, você não tem sentimento. Então, a clandestinidade, para mim, foi uma experiência muito importante que me marcou para o resto da vida.
Fui para a clandestinidade fugindo daqui. Na clandestinidade, o cerco aumentou. Sequestro de embaixadores, o roubo do cofre do Adhemar, né? A gente expropriou o cofre do Adhemar. Tudo isso aconteceu, chegou no momento que não dava mais para ficar, porque os meus colegas que estavam na legalidade falaram, olha, você vai acabar levando todo mundo para a cadeia aqui. Então, nós precisávamos de pessoas tendo vida legal, que era o nosso oxigênio. Então, foi decidido que eu sairia do Brasil. Só para você ter uma ideia da situação na época, eu tenho 86 quilos hoje, eu tenho a mesma altura da época, 1,86 m. Na época, eu tinha 64 quilos. Eu era um esqueleto ambulante. Eu tive a chamada anorexia psicogênica. Eu perdi o apetite totalmente, de tristeza de ver na guerra do Vietnã os bombardeios de Haiphong, os bombardeios de Hanoi, os americanos jogando napalm, queimando aqueles meninos no Vietnã, jogando desfolhante, venenos químicos, né? O Goberia, que era o representante da Dow Chemical, a empresa que desmatou, e depois julgaram aqui tudo Mato Grosso, para matar índio, para desmatar, né? Aí eu comecei a preparar a minha ida para o Chile, porque já não tinha mais condições. A queda do PCdoB, essa turma do PCdoB foi lá para o Araguaia fazer guerrilha, essa turma do João Amazonas, e chegaram lá e o negócio não deu certo, e muitos militantes do nosso grupo, Dissidência da Val Palmares, DVP, que sobreviveu, os outros grupos maiores, Colina não, a VPR e DVP acabaram, a VPR e a VAR Palmares acabaram, a DVP, que era o grupinho menor, tinha 100 militantes. Ou seja, a ideia correta prevaleceu. Mas nessa época nós tivemos que fazer a chamada retirada estratégica, era o nome militar. Nós vamos manter a direção, manter as pessoas vivas. Viver era um ato revolucionário. Eu só saí do Brasil porque eu queria morrer aqui. A depressão, o desânimo, vendo os companheiros mortos. Agora saí, agora que graça tem. Eu me casei com 24 anos, em Governador Valadares, com uma estudante aqui de bioquímica, Carmelena do Vale, Barbosa do Vale, em 68, no dia 20 de janeiro. A gente ia ser preso na saída, mas nós quebramos um pouco o esquema indo para Curitiba. De Curitiba, saímos porque era menos procurado que Rio e São Paulo. Nós fizemos mudanças no cabelo, na barba. A minha mulher era loura, pintou o cabelo de preto e tal. E nós saímos, fomos até Porto Alegre. Nós compramos uma passagem direto, de Curitiba para Buenos Aires, de ônibus. Em Porto Alegre, se chegava lá, tinha que esperar até a noite para continuar a viagem. Eu falei, eles vão me prender agora, que na hora eles pediram minha carteira de identidade. E a minha carteira de identidade era falsa. Ela era tão falsa que a impressão digital foi feita com o dedo do pé. De um tal de Lungarete, que foi preso, companheiro nosso, depois delatou, falou na televisão, coitado, foi torturado. O Lungarete, ele que fez minha carteira com o dedo do pé. E eu falei, eles vão descobrir, só que tem que eles não descobriram. E durante a viagem, toda hora eu acordava assustado com a carne, pensando que a gente ia ser preso. Aí chegamos em Buenos Aires fomos para um hotel. Em que ano foi isso? No dia seguinte pegamos um trem, atravessamos Pampa, fomos para Mendonça, subimos a Cordilheira dos Andes, chegamos em Santiago do Chile, onde era o presidente Allende, havia liberdade, aí foi aquela alegria doida, telefonei para casa, estou salvo. Liguei para minha mãe e para meu pai, falei, estou aqui no Chile. O meu pai, minha mãe e meus irmãos sofreram muito mais que eu e outros, porque eles todo dia na televisão, terrorista morre em São Paulo, terrorista, e ali davam um nome falso. Toda hora eles achavam que era eu. Todo dia, durante 5 anos de clandestinidade. Eu fiquei 5 anos com nome falso, o nome de Davi Soares Habib. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Minha mãe trabalhava no Ministério da Educação. 12 filhos. Ela saía daqui no ônibus da Cometa para procurar meu corpo no Rio, em São Paulo, várias vezes, porque o pessoal do SNI ligava para ela, olha, eu sou amigo do Apolo, infelizmente ele está ferido, ele está preso lá em tal lugar. Para ver se a minha mãe sabia onde eu estava, ou então para segui-la, para dizer, ela deve estar indo onde ele mora. Mas minha mãe não sabia. Então minha mãe foi várias vezes ao Rio e a São Paulo procurar meu corpo. A partir do exílio foi em 73, eu saí em fevereiro de 73,
Eu saí do Rio de Janeiro, chegando ao Chile. Ficamos no Chile de 73, no dia 4 de março, o dia que teve a eleição do Allende, em que a eleição parlamentar deu maioria para o Allende, que já era presidente, reforçou o apoio ao Allende. Eu cheguei no Chile nesse dia, no dia, parece que é 4 de março mesmo. E nesse dia, cheguei no Chile, fiquei andando na rua procurando alguém. Por coincidência, eu estou andando na rua procurando uma pessoa conhecida, está cheio de brasileiro, eu encontro o Elvésio Raton, que era meu amigo aqui. E aí ele me leva na casa de outras pessoas para eu arrumar um lugar para ficar o segundo dia. Primeiro dia eu fiquei num hotel, né, mas não tinha dinheiro. E aí, para avisar meus amigos no Brasil de que estava tudo bem, eu deixei uma pessoa no Rio de Janeiro, conhecida minha, particular, dizendo: o dia que eu ligar para você, você publica isso no JB. Perdi, achei um relógio Rolleiflex, Para os amigos meus, que iam comprar o Jornal do Brasil todo dia, e olhar perdidos e achados, significava que eu estava são e salvo no Chile. Aí eu liguei, eles publicaram um anúncio no jornal, aí as pessoas falavam: agora podemos respirar tranquilo. Quando teve o golpe no Chile, a primeira coisa que eu fiz tinha sido assim: se tiver uma área liberada, que a esquerda liberar, eu vou para lá e vou ser médico, vou agir. Mas se tiver guerrilha para todo lado, não tiver uma área definida, liberada, né, porque eu achava que o Allende, o Partido Socialista, podia ter uma estratégia de defesa. Eles não tiveram. Eles não se prepararam para defender. Eles não tinham uma dimensão militar, eles tinham uma dimensão só de discurso. Então, eles achavam que não ia ter golpe, né? Então, o que acontece? Não é só o chileno, não. O Teotônio dos Santos, encontrei com ele na noite anterior ao golpe, no dia 10 à noite. Ele me levou em casa de carro e falou: não vai ter golpe, Apolo, o povo está nas ruas. O Ferreira Goulart morou comigo no Chile. Aí o Ferreira Goulart me dizia: golpe é quando não tem mobilização do povo, é quando a esquerda fica aí atirando pedra, mas com esse povo na rua, com essa mobilização, não tem golpe. E logo depois teve o golpe, né? Eu encontrei com o Ferreira Goulart, com o Teotônio, e eles ficavam arrumando explicação, jogando a culpa nos grupinhos de esquerda, mas não assumiram que a análise deles foi errada, né? Olha, eu saí do Chile e pedi asilo na Embaixada do México, não consegui entrar, e aquela correria toda. 30 dias depois invadiram as casas de todo mundo, jogando os livros na rua e botando fogo, né? Igual naquele filme Fahrenheit. E aqueles incêndios de livro, aquilo me apavoraram. Eu, então, para sobreviver, falei: eles vão me prender e me matar. Estava mandando o pessoal para o Estádio Nacional. O Guido, inclusive, o Guido Rocha, foi para o Estádio Nacional. Aí eu peguei, fui na portaria do prédio, onde estava organizada a direita, e falei: ó, eu estou aqui estudando, eu estou fazendo um curso aqui, eu não quero me envolver com isso, eu quero ajudar vocês a proteger o prédio dos comunistas. E fiz parte da comissão do prédio para proteger o prédio dos comunistas. E com aquilo eu me articulei e consegui sobreviver até poder cair fora. E como eu tinha muitos conhecidos, Partido Socialista e tal, eles deviam estar achando que eu era infiltração, né? E eu ajudei até passar informações para eles, eu ganhei tempo ali. Depois, porque tinha toque de recolher, você não podia sair na rua, então não tinha saída. Depois eles liberaram, de 10 horas a meio-dia você podia sair na rua, depois tinha que voltar para casa. Naquele momento eu tentei entrar numa embaixada. Aí entrei na embaixada da Argentina, na correria, eles atiraram, eu pulei para um lado, joguei minha mulher para o outro lado, e o pessoal gritando, eu consegui escapar, quase que eu morro ali. E na embaixada da Argentina eu fiquei lá um mês e pouco, eram mais de 600 pessoas num casarão de 2 andares, dormindo um ao lado do outro, e teve um terremoto com a gente lá dentro, e eu estava na equipe de plantão médico, tinha muitos médicos lá dentro. Eu lembro que chegou uma peruana, grávida, chorando, e eu achei que ela fosse chilena, né? Eu falei: não preocupa não, o terremoto foi no Peru. Aí que ela chorou, porque ela estava preocupada com os pais dela, quase que ela deu a luz ali. Então, era uma confusão. Depois eu fui para a Argentina, transportado por avião da Força Aérea Argentina, que foi ao Chile nos buscar, mas aí eu já era refugiado da ONU. Eu tenho a carteirinha de refugiado da ONU. Na Argentina, eu vivi lá alguns meses,
também já estava aquela tríplice aliança AAA, comandada pelo Lopes Rega, que era da extrema-direita, sequestrando os exilados que estavam num casarão lá. E houve muito sequestro e morte de pessoas. Aí eu apressei a minha saída. Eu tive na embaixada da Alemanha Ocidental, já que meus avós vieram da Alemanha, eu falei, eles vão me dar uma colher de chá, né? Tem o sobrenome Heringer. Eu cheguei lá, pedi asilo. Depois de 8 dias me responderam, não, você é comunista. Achei estranho. Aí eu fui na Alemanha Oriental, que era comunista. Pedi asilo na Alemanha Oriental. Depois de uma semana, tudo tendo que levar retrato, todos os documentos, eles deviam passar tudo para a polícia brasileira, né? Eles falaram, não, nós não vamos negar asilo, porque você não é do Partido Comunista, você é ligado a esses grupos guerrilheiros, trotskistas, guevaristas, então não tem asilo para você. Aí eu fui na embaixada da Argélia. A Argélia tinha acabado de vencer a França na luta pela libertação deles, em 62, e nós estávamos em 74 já. A Argélia precisava de muitos quadros médicos, dentistas, né? Aí quando eles viram que eu era médico, minha mulher era farmacêutica bioquímica, nós conseguimos asilo rapidinho e fomos muito bem tratados na Argélia. Um país muçulmano, totalmente estranho, recebendo uma pessoa que toda a luta dele começou querendo botar em prática o cristianismo, e eu sendo recebido num país muçulmano como herói, porque eles tinham acabado de perder milhões de pessoas na guerra contra a França, eles eram solidários aos guerrilheiros, eu fui acolhido lá com o maior carinho, eles deram para mim o que o povo lá não tinha, me deram apartamento para eu morar e o povo lá não tinha casa. E eu trabalhei como médico lá há 5 anos, como pneumologista, lá tinha muita tuberculose, eu sou especialista em pulmão, fiz um trabalho muito bacana lá, gostei demais da Argélia, meu segundo país é a Argélia. Eu faço uma passagem pela Bélgica, onde eu fiz um curso lá de epidemiologia médica, e morei na França também, onde eu fiz um curso de cuidados intensivos em pneumologia de pulmão, né? Eu voltei ao Brasil, né, pela anistia. A anistia foi em agosto de 79. Eu tinha muito medo de voltar. Eu não acreditava que os militares não iam nos matar. E aí eu voltei para o Brasil, cheguei ao Brasil no dia 1º de outubro de 79, mas cheguei em São Paulo, cheguei aqui dia 3 de outubro, dia da Revolução de 30, com uma carta do general Reinaldo, porque um cunhado meu era médico, cardiologista, de um amigo dele, ele era do Tribunal Superior Militar, mandou uma carta a pedido do meu cunhado, que era médico, do amigo dele, dizendo que eu estava anistiado. Com essa carta eu voltei, com toda a família preparada, com advogado, no aeroporto de Cumbicas. E aí voltei ao Brasil e voltei e me deparei com uma realidade. Primeira grande reação da minha volta, você achar que encontrava o Brasil do jeito que você largou. E aí eu quebrei a cara. Você chega, você encontra um Brasil que não é aquele que você deixou. E nesse período de tempo, aí eu fiquei 12 anos sem ver a minha família, eu fiquei 12 anos fora do convívio com Belo Horizonte, eu não sabia mais onde estavam meus colegas de medicina, meus amigos, já não tinha mais referência nenhuma. E eu querendo achar, então eu não tinha referência. O meu grupo político não existia mais, eu estava me relacionando com pessoas que já estavam articuladas em grupos políticos, partidos políticos, que nada tinha a ver comigo. Eu não sabia em quem confiar, com quem conversar. A minha cabeça era totalmente diferente. Depois de uma coisa dessa, eu estava outra pessoa e querendo participar. Foi um desencontro muito grande. Eu custei muitos anos a me reencontrar e a reencontrar o Brasil real. Isso foram anos e anos e anos. Mas eu cheguei aqui, comecei a entrar em contato com as pessoas que estavam organizando o PT, inclusive alguns amigos meus, João Batista Marisguia e outros,
que eram conhecidos no movimento estudantil, o Jorge Batista, lá em São Paulo. Eu falei, meu caminho vai ser o PT. PT é o que há. E abracei o PT, o Henrique Santilo, por coincidência, entrou para o PT naquela época, né, já era senador, eu acho, por Goiás. Aí o Henrique Santilo veio aqui no dia que assinou, abonou minha ficha, eu acho que foi ele, não sei. Eu entrei para o PT no iniciozinho de 80. Eu cheguei ao Brasil em 3 de outubro de 79. O novo sindicalismo da época, eu acreditava que ele fosse melhor. Por causa do Lula. O Lula é uma pessoa carismática. A impressão que eu tinha que nós estávamos mudando para valer. Eles combatiam o peleguismo, combatiam o Getúlio Vargas. A impressão que dava é que era uma coisa radicalmente diferente. Agora, eu sempre achei esquisito que os caras não tinham uma formação marxista, uma avaliação teórica do mundo. A minha origem da Polop sempre me colocou sempre na racionalidade filosófica, intelectual. Eu gosto muito de analisar as características sociais. Eu acho que para entender o mundo eu tenho que me valer do conhecimento. Eu não sou a favor só da intuição. Para mim era uma coisa boa você ver os três segmentos que levaram à fundação do PT. O religioso, sobretudo a Igreja Católica, algum protestante aí nesse negócio, né? Você tinha o sindicalismo, chamado novo sindicalismo, e você tinha a esquerda, que tinha ido para a luta armada, que tinha resistido à ditadura aqui no Brasil, essa coisa toda. Uma ideia muito errada que o pessoal tem, que nós que fomos exilados, não lutamos aqui, né? Eu participei da luta armada 5 anos, só fui exilado porque não tinha saída mesmo, não ia morrer. E nunca me beneficiei com isso. Chegando ao Brasil, eu logo entrei nessa luta. E aí eu tinha muita identidade com os sindicalistas, porque eram pessoas mais abertas a escutar. Muita ligação com a base, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Eu fui para o Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, e me aprofundei mesmo com os padres, com as comunidades de base. Foi uma das maiores vivências que eu tive na minha vida. Foram 6 anos que eu passei no Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, trabalhando como médico, coordenador do internato, supervisor do internato rural. Eu fiz um concurso e passei na Faculdade de Medicina e fui contratado como professor do Departamento de Medicina Preventiva, lotado na disciplina que depois veio a chamar Saúde Coletiva, mas que era o nome fantasia, internato rural. O internato rural manda os estudantes de medicina no último ano, já na fase de internato, para povoados, cidades pequenas do interior, para atender o povo. Havia muita falta de médico no interior, mais do que hoje, nem compara-se. E eu fui com os alunos para a região de Montes Claros, para Salinas, Rio Pardo de Minas, fui para tudo quanto é cidade pequena, Francisco Badaró, fui para Araçuaí, região de Teoflotone. Em 1980, mais para o fim do ano, eu organizei uma visita do Lula pela primeira vez ao Vale de Jequitinhonha, em Mucuri. Eu peguei o Lula aqui de carro, acho que foi uma variante, meio usada, Brasília, uma variante. Saímos daqui, demos uma paradinha em Sete Lagoas, numa reunião lá na Câmara, para fundar PT, passamos em Curvelo, não lembro se passamos por Paraupeba, passamos em Curvelo, o Lula deu uma entrevista naquela rádio, que está na beira da estrada, visitamos uns operários da região, umas fábricas lá de Curvelo, fomos para Montes Claros. O Lula, chegando em Montes Claros, me falou, minha primeira esposa, minha primeira mulher, aliás, porque a esposa é noiva, né? Minha primeira mulher era daqui, ela morreu no parto. Aí o Lula contou essa história para mim. E nós fizemos um grande comício à noite em Montes Claros. Dormimos lá em Montes Claros. No dia seguinte, fomos de carro para Salinas, pegando uma estrada de terra, dirigindo o carro naquela situação. Chegamos em Salinas. Eles proibiram a gente fazer o comício na Praça do Mercado Velho, onde eu queria fazer. Nós resolvemos fazer uma passeata de protesto dentro da cidade de Salinas, junto com as pessoas de lá, que eram contatos do PT, e fomos até a praça que a gente queria fazer o comício, fizemos lá mesmo. E
Tem até essa foto, né? Eu com o Lula no caminhão, a gente todo com barbinha, cabelo preto ainda. E depois nos levantamos no outro dia cedinho, fomos para Araçuaí, passando na região toda de terra, empurrando o carro na estrada. O comício de Araçuaí estava marcado para 8 horas, chegamos, eu e o Lula em Araçuaí, 1h da manhã. O carro estragou. 1h da manhã eu falei, vamos fazer o comício. Começamos a buzinar na cidade, procurei o pessoal do PT, juntamos o pessoal, fizemos o comício às 1h30, 2h da manhã. E fomos dormir 4 horas, quando foi 5h30, acordamos e mandamos brasa, fomos ali para a região de Itinga, onde o Lula depois voltou para fazer aquela ponte. Fomos para Itaobim, Padre Paraíso, Teoflotone. Chegamos em Teoflotone, tinha um comício à noite, chegamos atrasados. Aí tínhamos que fazer um comício em Nanuque. Pegamos um avião teco-teco, fomos a Nanuque. Foi a primeira vez que o Lula andou de teco-teco, ele morria de medo, de um motor, monomotor. Fizemos o comício em Nanuque, voltamos para Teoflotone antes de escurecer, porque o avião não tinha como ver à noite, e fizemos o comício em Teoflotone. Então, depois voltamos, passando por Frei Inocêncio, Jampruca, daquela região, Valadares, fizemos outro comício e voltamos para Belo Horizonte. Eu entrei no PT no final de 79. Eu participei do primeiro encontro nacional em São Paulo, num convento lá, num colégio católico lá em São Paulo, que foi fundado o PT. Eu participei desse primeiro encontro, está lá meu nome na fundação do PT. Saí com toda a energia para fundar a diretório do PT nas regiões mais longínquas de Minas Gerais. Eu não fiquei aqui em Belo Horizonte, na facilidade. Eu peguei o sertão do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, fundei mais de 50 diretórios do PT, com apoio de outras pessoas. Ajudei a fundar vários sindicatos de trabalhador rural, porque eu achava que aquilo ali era a minha volta ao Brasil, conhecer de novo o povo brasileiro. E eu tinha uma gana de voltar. Esse foi o meu batismo mesmo, voltando e tirando todo aquele atraso. Ninguém aguentava trabalhar com o meu ritmo, porque eu tinha uma motivação extraordinária. E o PT, para mim, era tudo na vida. Era Deus no céu, PT na terra. E aí, acreditando naquela coisa toda, ao ver o trabalhador rural trabalhar o mês inteiro, não ganhar o salário mínimo, ao ver eles, banguelo, passando fome, na enxada, gente boníssima, gente verdadeiras pessoas assim, transparentes, com uma bondade enorme. E sem condição de dar de comida para a família, ajudando a fundar o PT, eu não tinha coragem de comer um prato aqui em Belo Horizonte, comer um bife, pagar 20, 30 reais por uma refeição. Eu não conseguia. E eu fiquei numa contradição danada, professor universitário fazendo greve aqui para aumentar o salário, sendo que não havia nenhuma solidariedade, nem da CUT, nem dos professores aqui, com quem estava morrendo de fome na zona rural. Eu falei, eu não tenho a ver com esse povo aqui. Realmente, isso aqui é uma elite, é coisa de branco. Por mais que eles tenham passando dificuldade, não compara. E não havia solidariedade na prática. E é difícil também, né? Como é que ia fazer? Mas eu deixei a barba crescer e eu comecei a ficar na roça. Eu passava, às vezes, o mês inteiro dormindo na roça, dormindo na casa do povo, como médico, fazendo o trabalho de internato rural. E aquilo ali não foi fácil para mim segurar aquela barra, não. Eu fiquei, assim, um pouco fora da realidade. Em 82, eu fui candidato a deputado federal, recebi, na época era muito, 16.500 votos, recebi o diploma do Tribunal Eleitoral como segundo suplente de deputado federal, fiz a campanha toda com meu salário de medicina, um saláriozinho ruim, pequeno, não tive apoio financeiro de ninguém e rejeitei um apoio financeiro milionário nessa época. Do Diretório Estadual, do Comitê Estadual de Campanha do Eliseu Rezende.
O PDS me procurou, que eu era muito conhecido, da turma mais antiga, e me ofereceram financiar toda a minha campanha para deputado federal, me dando dinheiro, faixa, panfleto, gasolina, local para ter o comitê e recursos para eu fazer dobradinha com todos os deputados estaduais para eu me eleger deputado federal. Eu era um dos mais cotados na pesquisa. Era eu, Vigílio Guimarães e Luiz Dulce, os mais cotados. Me ofereceram tudo isso porque eles falaram o seguinte: não tem como investir mais na candidatura do Eliseu Rezende. Não tem um poste sem a fotografia dele. Nós temos que investir no PT para tirar a voto do Tancredo. Então, já que vocês falam que o PDS é igual ao PMDB e que Tancredo é igual ao Eliseu Rezende, nós vamos oferecer a vocês, cuidar de vocês, cuidem do PT. Com isso, nós também vamos nos beneficiar. Nós vamos passar recursos para vocês. Eu falei, mas que recurso que é? Bote no papel, por favor. E eu tenho isso escrito na minha casa. Esta pessoa, que era conhecido meu, anotou tudo. Aí eu pedi 48 horas para dar a resposta e pedi uma reunião da executiva do PT. Nessa executiva do PT da época, estava o Inácio Hernandes lá, estava o João Batista, estava todo mundo, Luiz Marques, não sei se estava o Luiz Dulce, se estava outras pessoas aí, o Vigílio, mas devia estar. Eu falei, olha, a estratégia do PDS é passar dinheiro para o PT, para fazer a campanha da Sandra, para tirar 200 mil votos do Tancredo, para eleger o Eliseu Rezende. Isso é coisa séria. Eu estou com medo de alguém aceitar isso. Eu não vou aceitar. Porque eu acho que se tiver de eleger, se a gente não for para a gente se eleger, que se eleja o Tancredo. É melhor o Tancredo que o Eliseu Rezende. E aí eu disse, olha, eu estou muito apavorado, eu queria que a executiva tomasse uma decisão. Aí eles falaram, olha, nós temos outras coisas na pauta, tudo bem, isso aí realmente é um absurdo, mas nós temos outros pontos na pauta e tal, você está certo em não aceitar. Eu achei muito pouco calorosa a recepção, eu achei muito evasiva, mas a gente nunca vai imaginar coisas. Não passaram 10 dias, bom, eu voltei lá e agradeci o cara, falei não ia aceitar por motivos éticos, porque eu preferia a eleição do Tancredo, se fosse o caso do PT perder. Eu achava que o PT jamais ganharia aquela eleição, aliás, eu tinha dito isso ao Tancredo. Eu falei, Tancredo, o PT jamais ganha essa eleição, mas ele pode tirar 200 mil votos e te derrotar. Por isso que é importante a gente conversar como é que vai ser essa eleição. Mas o Golbery veio, obrigou o voto vinculado e obrigou a gente a se dividir. Então, o povo tinha que votasse no PT, só podia votar no PT. Com isso, o PT e o Tancredo marcharam totalmente separados um do outro, porque a lei eleitoral obrigava. E nós não subordinamos a lei eleitoral da ditadura. Nós não tivemos capacidade de encontrar uma solução, e o Tancredo encontrou. O Tancredo propôs as incorporações para que ele enfrentar aquele momento. Não era abrir mão da organização partidária, é pelo menos pegar os candidatos e fazer algum tipo de acrobacia política para derrotar a estratégia da ditadura. Não adianta, senão você favoreceria o Eliseu Rezende e o PDS. Daí 10 dias eu vejo na rua tudo que eles tinham me prometido na campanha do PT. Vários candidatos a deputado estadual, federal, não sei se na época tinha vereador também nessa época, acho que tinha. Eles com trio elétrico na rua, faixas bem feitinha, tudo industrializada, nós fazíamos faixa à mão. Camiseta, menininha ganhando 20 reais, 20 cruzeiros na época, para fazer a campanha pro PT. Aí eu falei, eles pegaram recurso. Hoje, eu sei, não vou mencionar aqui, talvez no meu livro eu mencione, eu tenho o nome do advogado do PT, que foi o Marcos Valério da época, né? Que pegou o dinheiro do PDS, eu tenho o nome do cara do PDS que passou o dinheiro, e a campanha de 82 teve dinheiro do Eliseu Rezende no PT. Eu convivi com isso muitos anos, e na época, 82, 83, 84,
eu estava muito desconfiado que havia já o ovo da serpente dentro do PT. Eu não consegui apoio de ninguém para esclarecer esse episódio. Quando eu levantava o problema dos altos salários dos parlamentares, eu não encontrava apoio de ninguém, eles me desqualificando, e eu não sabia a profundidade dessa questão, que hoje eu entendo, que esse problema começou no início. Porque a maioria do pessoal do PT, eles iam fazer o trabalho e voltavam. Eles não questionavam a sua condição social, eles não questionavam muito a sua vida. Eu queria viver do jeito que o povo estava vivendo. É como se eu viesse ao mundo como Jesus Cristo e me encarnasse para viver como um deles. Eu não separava muito a militância política minha, não era para candidatar e ser deputado ou ser senador. Eu queria a libertação do povo. Eu acho que a grande crise do PT surgiu no momento que o PT optou por ser um partido eleitoral e não um partido para transformar o Brasil. E abandonou, passou a desqualificar as bases do partido, não tinha interesse em escutar a opinião das pessoas. Os caras começaram a virar deputado, todo poderosos, ganhando altos salários, né? Sem pensar que ele era representante de um povo pobre, não tinha vergonha de dizer que estava aumentando o salário aqui, não abria mão dos seus privilégios. A sede do PT passou a ser os gabinetes parlamentares, e mudou completamente. Isso eu percebi isso em 83, percebi e confirmei isso em 85, e em 87 eu falei, eu vou sair do PT, só que eu não me manifestei. Eu saí fora, me isolei e comecei a construir uma minha autocrítica. Eu fiquei 2 anos fazendo uma autoanálise psíquico-política, onde eu reorganizei minha vida. É a era da graça para mim. Surge quando eu me transformo em eu mesmo. Como eu disse até agora, a minha primeira fase de vida foi a fase protestante. Eu nasci numa família protestante, fiquei protestante. Descobri na minha autoanálise política, psíquica, que eu tinha apenas mudado de religião. Eu queria antes morrer como Jesus Cristo e depois morrer como Che Guevara. A doutrina mudou, mas era o pensamento religioso. Em 1987, eu decidi sair do PT, mas caladinho. Eu falei, eu não vou denunciar, não vou reclamar. Eu estava muito abalado, porque a eleição de 86 também trouxe muitos dissabores, muita divisão. A eleição, ela joga companheiro contra companheiro. A eleição é uma disputa muito individual do seu nome, da sua pessoa, mexe com a vaidade das pessoas. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Eu falei, se o PT fizer com o Brasil o que ele está fazendo comigo, eu me considerava uma boa pessoa, eu me considerava ultra honesto e dedicado. Eu não me recriminava nas minhas autocríticas, nada de grave, meus erros não eram graves. Então, por que eu era tão maltratado? Porque eu me opunha ao salário dos deputados, super salário, quem estava representando o trabalhador passando fome, podia viver daquele jeito, resolvendo o problema dele, da família dele, esquecendo as lições da época anterior. Como eu tinha posições independentes, alguns inimigos meus dentro do PT falavam, ele é individualista, ele é personalista. Ou seja, eles negaram dentro do PT a individualidade nossa. Eu só fui me desfiliar, acho que em 89. A partir daí eu publiquei meu primeiro romance, O Escândalo no Arraial das Formigas, que foi citado pela Enciclopédia Britânica em Londres, no Book of the Year de 1990, como um dos melhores romances em língua portuguesa do mundo. Saiu a 2ª edição do livro, fui muito paparicado aí por isso. Eu fiz minha tese, minha dissertação de mestrado sobre cólera. Fortaleza. Fiz a tese em Fortaleza, visitei vários países, como Peru, estudando a cólera, que eu já conhecia da minha época de médico na Argélia. Casei de novo, hoje eu tenho 3 filhos, construí a casa que eu moro, fundei o Projeto Manuelzão, minha vida mudou da água para o vinho. A minha saída do PT significou o grande momento da minha vida, quer dizer, o PT se apodreceu diante de mim e daquela coisa brotou a semente, o Apolo Eríndio Lisboa que sou hoje.
Todo mundo do PT lembra que eu fiz uma luta muito grande contra essas tendências dentro do PT, que elas minaram a solidariedade interna. Eu sou a favor da ampla democracia interna, mas a ampla democracia interna, ela tem que ser do PT, os petistas. Se eu organizo grupos dentro do PT, que tem direção própria, que tem jornal, que tem finanças separadas do PT, eu estou aparelhando o PT. Eu estou criando partido dentro do partido. Isso é diferente de liberdade de tendência. Eles usaram o sofisma da liberdade para matar a liberdade de construir o PT. Porque cada grupo hostilizava a outra pessoa que não era... Quem não era de grupo nenhum era massacrado dentro do PT. E nós que defendíamos que não devia haver tendência, eram considerados como se fosse contra a liberdade. Isso é uma mentira muito grande. As tendências dentro do PT, elas arruinaram o ambiente no PT. Eu estava muito mal, a saída do PT me jogou lá embaixo, eu me considerava uma bateria arriada. Essa bateria que você leva na tomada, ela não pega a carga mais. E eu fiquei com medo, eu falei, eu acho que eu vou suicidar, eu vou morrer. E eu não tenho mais jeito. Eles acabaram comigo. Eles fizeram um atentado político perfeito. Vão me matar sem deixar a marca, eu não vou nem poder acusá-los. Eles acabaram comigo mesmo. É um sentimento profundo de indignação que eu tenho, porque eu não merecia isso. Aí, nesse momento, eu falei assim, repeti o que eu falei na época da clandestinidade, quando eu saí do Brasil. Só de viver já é um ato revolucionário. Porque aí, daqui a alguns anos, eles não nos matando agora, a gente vai continuar a luta. Eu sou professor da Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina da UFMG, e sou um dos supervisores do internato rural, que leva médicos para trabalhar no interior, morando lá, né, antes de receber o diploma. Eu assumi em 1988, por aí, 89, a supervisão de alunos que estavam em Três Marias. E um colega meu, agradeço muito, Geraldo Guedes, me levou para substituí-lo. E eu fiquei conhecendo o Manuelzão em André-Quissé, um distrito de Três Marias, perto do Rio São Francisco, perto da fazenda Silga, onde ele conheceu o Guimarães Rosa. E foi amor à primeira vista. O Manuelzão começou a contar os casos dele, a gente tomando uma cachaçinha, comendo um galo velho, que ele tinha mandado fazer, e eu não queria ir embora. Foi um fascínio, ele contando as histórias. Eu imagino que o Guimarães Rosa sentiu o mesmo fascínio por ele. O Manuelzão fez o Guimarães Rosa. Não é só o Guimarães Rosa que fez o Manuelzão. É uma injustiça desconhecer que o Guimarães Rosa foi feito pelo Manuelzão, em parte. E o Manuelzão contando aqueles casos dele, com detalhe, coisa de 50 anos atrás, ele contando detalhe do detalhe. Eu fiquei impressionado com a memória dele, com a elegância dele, com a inteligência dele. E a partir daí, eu ia para lá só para conversar com o Manuelzão. Eu ficava horas e horas, não queria ir embora. E quando eu podia, trazia o Manuelzão no meu carro para vir para Belo Horizonte. Ele foi padrinho do meu filho mais velho. Eu tinha bolado o projeto Manuelzão com o nome de Projeto Rio das Velhas. Eu falei, Manuelzão, eu estou lançando um projeto aí com alguns colegas da medicina, eu quero botar o nome de Projeto Manuelzão, porque você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa carismática, e esse projeto é para o bem do povo, tem a sua cara. Ele falou, o que que é? Eu falei, nós queremos trazer o peixe ao Rio das Velhas, despoluir o Rio das Velhas, e o mote é trazer o peixe de volta. Se o peixe vier, tudo mais acontece, muda a mentalidade, faz a revolução nesse mundo. E é mundo no mundo, não é só no Rio das Velhas, não. Ele falou, pode botar meu nome assim, pode botar o nome de Projeto Manuelzão, e eu vou sair com você. E saiu comigo, tem fotos dele comigo aqui no auditório do CREA, fazendo a campanha do Projeto Manuelzão, tem as fotos dele na Faculdade de Medicina, e saiu com o projeto na mão. O Manuelzão, infelizmente, morreu meses depois. Foi velado lá na Faculdade de Medicina, onde Guimarães Rosa recebeu o diploma. Olha para você ver a coisa da vida. A Faculdade de Medicina, que trabalha com doença, e o Projeto Manuelzão trabalha com saúde. Nós queremos a volta do peixe, queremos a vida. Nós não estamos aqui só para combater doença. Queremos que não haja poluição,
que o meio ambiente seja saudável. E o Manuelzão nasceu num lugar chamado Saúde, que hoje é Dom Silvério, na Zona da Mata. E aí acompanhei o Manuelzão até a Drexé, acompanhei o enterro dele, e hoje, né, ele tem essa áurea, ele para mim, é uma coisa muito próxima, né, e o projeto um sucesso muito grande. E a partir daí, o projeto Manuelzão se transformou num projeto ambiental, que inclui o trânsito, ambiental, que inclui a política econômica, ambiental, que inclui o tipo de cidade a ser construída, que inclui as relações familiares e políticas. O ambiental nosso é isso. Claro que eu estou criando, eu estou produzindo com meus companheiros da medicina, agora são companheiros do Instituto de Geociências, do ICB, são pescadores da beira do rio, são donas de casa. O projeto Manuelzão, ele mobiliza o povo como ninguém. Talvez seja o projeto de maior mobilização social que tem aqui hoje, na região da Bacia do Rio das Velhas. Nós não temos que reclamar de nada, não temos que lamentar nada. Nós temos é que aproveitar esse momento fantástico que é poder estar vivo para criar o mundo à nossa imagem e semelhança. Eu acho que a fé é um sentimento legítimo. A fé é aquilo que faz a gente trabalhar, ter filho, prometer à nossa família que vale a pena ser honesto, trabalhar, que vale a pena viver, sem ter certeza por que nós estamos aqui. A fé é legítima.